Então, a gente comentou bastante, né, sobre os programas e seus benefícios. Agora a gente vai comentar um pouquinho da participação de todos, né, Bruno? Como é que você vê a participação da liderança e dos operadores? Que a ideia principal do Kaizen é os operadores dando essas sugestões, os operadores trabalhando mais ativamente nas melhorias. E como é que fica a liderança? Então, desde o líder de turno até o gerente, o diretor, qual que é a participação deles, né? Como que você enxerga ele para o programa dar certo? Eles são caras que podem dar sugestão também, então o pitaco do diretor vale a mesma coisa do pitaco do operador. Como é que funciona isso e o que dá certo e o que dá errado, né? O que você já viu de problema nisso? Tá. Como a gente disse na pergunta anterior, é extremamente importante que todos estejam na mesma página. Então, como que eu falaria para você sobre a governança desse programa, né? Como que eu dividiria o papel de cada nível? O diretor descer no chão de fábrica, obviamente, que ele tem as atividades que são destinadas relacionadas ao cargo dele, mas que é super Uhum, importante que ele tenha uma frequência para ver os resultados no chão de fábrica, um diretor industrial, enfim. Isso é extremamente valoroso para o operador. O operador brilha os olhos quando ele vê, isso eu vi várias vezes, tá? Ele uhum, brilha os olhos quando ele vê o diretor dentro da área perguntando sobre a melhoria daquele equipamento. Então, o gerente, eu acho que tem um papel mais de direcionar o programa, direcionar orçamentos, priorizar ideias, né, junto ao time de uhum. coordenadores. O coordenador já tem um trabalho mais diário, né? Então, você acompanhar ali no gerenciamento diário, não só os problemas, né? Não só os indicadores, segurança, qualidade, entrega e produtividade, mas quais melhorias estão sendo feitas para resolver aquele problema do dia 10 da semana passada, sabe? Fornecer o suporte, né? Fornecer ali as coisas que precisam ser fornecidas para que o Kaizen seja implementado e dê certo, né? Aí a ideia. Isso. E ele é o exemplo diário para a operação, né? Esse coordenador. Então, como ele se comporta, tá? Então, ele vai fazer como ele se comporta no sentido de esse plano de ação, essa melhoria, resolveu aquele problema? Resolveu. Então, as pessoas vão estar mais engajadas e motivadas a procurar resolver outros problemas. Uhum, Para o nível de liderança, tem as atividades que competem ao cargo também ali no dia a dia, mas o mais importante é fazer, tanto o líder como o coordenador, ajudar esse operador a enxergar as melhorias, tá? Então, enxergar as melhorias nos processos, para que elas sejam mais do que melhorias de 5S, padronização e gestão visual, mas que sejam melhorias no sentido. Vou dar um exemplo, por exemplo. Então, você tem um produto chegando numa esteira e aí você tem um buraco na esteira e depois um buraco que a gente diz um espaçamento na esteira, por exemplo, de 10 centímetros, o próximo produto 20 centímetros, ou seja, você está é. sem cadência do processo anterior, né? Sem Isso vai padronização. fazer. Exato, do tempo de ciclo. Você pode ter 3 postos de trabalho anteriores, um está entregando a 10, outro a 20, outro a 30, que está fazendo com que traga esses espaços na esteira, visualmente falando. Uhum. Então, o que eu posso fazer para padronizar esse tempo entre os operadores do processo anterior? Né? De repente, tem um operador montando o produto de uma forma diferente do que o outro, e essa forma pode ser melhor, né? Melhor do ponto de vista de qualidade, principalmente, do ponto de vista ergonômico e, em consequência, o ponto de vista de tempo de processamento, né? Que vai melhorar o tempo de ciclo consequentemente. Então, o líder e o coordenador têm que olhar para isso, tá? Olhar para esse operador e incentivá-lo a enxergar essa melhoria. É o Genji Genbutsu que a gente fala, né? Que mais no conceito japonês aí, vai e veja com seus próprios olhos. Eu acho que o líder tem esse papel super importante de direcionar os operadores para enxergarem essas melhorias. Com isso, ele está treinando a sua equipe diariamente. Sim, é Né? É o um conhecimento treinamento tácito, né? diário, é um desenvolvimento diário. Sim. E pode até ser uma sugestão, inclusive, né? Essa padronização, puta, melhorar a padronização pode ser uma sugestão que o líder coloque, né? Como um Sim, card de Kaizen, por exemplo, né? O Kaizen. exato. E do Isso. ponto de vista de premiação, Bruna, como é que você enxerga? Eu premiar o operador, são só os operadores, os coordenadores, até que nível que a gente vai premiando, né? Tá.
Na minha opinião, eu acho que é uma opinião de mercado também, já estudei vários programas, tanto o benchmarking interno quanto externo. Agora eu estou numa outra empresa que estamos redesenhando o programa da empresa também de ideias de melhoria, e aí desde o nível estratégico, tem premiação para vários grupos, cadeias de valor diferentes, então estamos reorganizando tudo isso. E pesquisei muito recentemente 8, 10 empresas e a forma como elas premiam, tá? E a minha opinião não mudou. Eu acho que premiação é desse nível que eu falei. Coordenador é aquele exemplo da operação. Para baixo, ganham prêmios, tá? Concorrem a prêmios com base na melhoria que eles identificaram. Uhum, Gerente para cima, eu acho que eles podem auxiliar no direcionamento, como eu falei, do investimento, da priorização, da comunicação, do comportamento de ir até o chão de fábrica e falar parabéns pelo seu trabalho, né? uhum, E também do orçamento para esse tipo de programa, porque você tem um orçamento, né, para dar esses brindes, cada uhum, empresa é um tipo de brinde, viagem, né? Enfim. aham, E aí esse é o papel no programa, tá? Eu acho que eles não devem concorrer, o gerente, o diretor, porque eles já têm outros benefícios da empresa que trazem esse resultado para a carreira deles. Um programa de ideias, ele tem que ser direcionado para a operação, para trazer voz para quem não tem voz, né? uhum, Dentro da empresa, no sentido de você não vê um operador dentro de uma reunião estratégica todos os dias, mas normalmente quem estão lá? Diretores, uhum. gerentes, tá? Então, quem se expõe mais é essa linha. Né? Então, por Sim. isso que o programa de ideias traz voz. Então, você pega uma ideia que reduziu um custo e teve um impacto super grande no EBIT da empresa, um impacto ótimo, né? E, assim, que ninguém esperava e que foi assim, excelente para o resultado da empresa. Peraí, quem que fez essa melhoria? Ah, foi o manutentor, o operador do terceiro turno. Uhum. Então, quando quando você fala isso, até eu fico satisfeito de falar, de foi É, uma pessoa que executa o processo, que é um operador e ganhou um prêmio e foi visto pela companhia como um todo. Então você trouxe visibilidade para a carreira dessa pessoa e com uhum, certeza ela vai ser exemplo no grupo dela, tá? E ela vai trabalhar mais ainda para identificar mais melhoria. aham. Até mesmo porque, né, o trabalho dos gerentes e dos diretores, eles, inclusive relativo ao programa, né, se eles estão fomentando bem ou não, vão ser mostrados nos indicadores de gerenciais mesmo, né, nos indicadores que são as metas deles, os indicadores que eles têm que trabalhar. Porque o programa bom, bastante gente dando melhoria, vai melhorar o OEE. Melhorando o OEE, a gente sabe que o gerente de fábrica está fazendo um bom trabalho, né? Isso, exatamente. Você sabe que ele está incentivando, priorizando os projetos. Então, que projetos vamos trabalhar esse ano? Então, direcionou os esforços e os times, né, o gerente, como você falou, e aí você consegue ter os resultados. Então, acho que é esse o trabalho deles. Eles têm as metas são iguais para todo mundo, né? Metas de linha, segurança, qualidade, entrega, produtividade, enfim. Só vai mudar o Aham. nível de como cada um é responsável por elas, tá? Então, você tem. Na empresa que eu trabalho hoje, que não tinha isso na empresa anterior, que foi a minha maior experiência, né? Aham. É, o programa de bônus da empresa, o PLR, estava atrelado a várias metas, e uma delas é o programa de ideias. Ah, que Então, legal. então você tem que atingir um número de kaizens ou um nível de certificação da sua célula para você receber o bônus, tá? Uhum, Relacionado àquela linha. Então, eu acho que é super importante você trazer. E isso tá no bônus do operador e tá no bônus do gerente da planta. Então, uhum. isso é super importante, você coloca todo mundo na mesma página, como eu falei, e todo mundo é comprometido com o mesmo resultado. Dentro do seu nível, o operador faz o Kaizen, o gerente da planta garante o AE, né? Mas o operador melhora o OE. Então, olha como é importante você colocar todo mundo e dentro do OE, cada um tem a sua parcela ali diária de responsabilidade. Já que você tocou nesse ponto, né, no ponto da premiação específica, eu sei que o benchmarking tem várias opções. Então, a premiação pode ser desde uma camiseta, uma caneca, um tapinha nas costas do diretor, até dinheiro vivo, assim, né? Até uma porcentagem da economia, ó, alguma coisa assim.
E como consultor, eu já trabalhei em empresas que as pessoas realmente abominavam uma ideia de, eu vou dar dinheiro pro cara, porque eu não quero mercenários. E outros, os caras adoram muito, a cultura da empresa é muito em cima de dinheiro. Como é que você vê isso, né? Você vê que o tipo de premiação impacta no sucesso do programa ou é mais o jeito de conduzir? Como é que você vê isso, né? Alguma predileção pessoal para algum tipo de premiação? Tá, eu já vi programas que tinham muitos kaizens e que na descrição de cargos de todo mundo estava lá que você é responsável por melhorar seus processos, e aí, ou seja, tá na sua descrição de cargos, não é nada mais do que você tem que receber, do que você já Uhum, recebe. Então você não recebia nada, nenhum tipo de reconhecimento a não ser um parabéns, né? uhum, E já vi programas com menos kaizens, porém com mais resultados. E também com um programa de reconhecimento lá, dinheiro, um vale compras, tá? Um uhum. brinde. Então, eu acho que o reconhecimento é válido, tá? Assim como o nível, os níveis mais altos de gerência para cima têm os seus bônus, eu acho que os níveis operacionais também precisam ter os seus bônus, uma viagem, um vale compras, né? Então, isso é mais do que incentivo diário, é um bônus para o trabalho dele que foi feito de uma forma diferente. É diferente você montar montar 100 peças, montar 800 peças por dia, do que você melhorar uma dessas peças, o jeito de montar e ganhar um prêmio por isso. Acho que é diferente o trabalho do dia a dia e o trabalho de melhorar do dia a dia, né? E da sua Falando de experiência, você vê que isso também impacta na qualidade dos kaizens, né? Quando você dá um sim, reconhecimento mais financeiro. exato. Então eu tinha bastante e de repente não tinha tanto retorno nem para a empresa e para o funcionário. Num outro lado, um outro ponto de vista, você tinha menos Kaizen, mas com mais impacto, né? Então é importante você balancear, você saber o que vai trazer de mais resultado para você. Não, legal. Então, nesse bloco a gente conversou bastante sobre o papel de cada um, né? Quem que é ideal para participar. Os gerentes, eles são aqueles caras mais que vão fomentar, etc e tal. E os operadores, de coordenador para baixo, são aquelas pessoas que vão estar trabalhando mais na linha. Então, talvez acatar mais as sugestões dele, né? A sugestão da Bruna aí é que a gente deixe as premiações dos gerentes e diretores para os bônus, né? A gente também falou um pouquinho da parte financeira, do reconhecimento e tudo mais. No próximo bloco, então, a gente vai falar um pouquinho das dificuldades, né? Já que todo mundo tem que participar de alguma forma, qual que é a dificuldade de vender isso tanto para a diretoria quanto para o chão de fábrica e como é que a Bruna aí dá algumas dicas para a gente para contornar esses problemas. Então, até o próximo bloco.